Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho, juntamente com todos os colaboradores espirituais, apresenta a palestra Conhece-se a Árvore pelo Fruto, com a palestrante Grace Solano, ocorrida no dia 19 de setembro de 2021, no Centro Espírita Casa do Caminho. Amiga, você pode fazer a prece inicial. Com uma imensa alegria que estamos aqui reunidos, né? Que estou aqui com vocês de novo, nessa configuração online. E para iniciar hoje a nossa reflexão, eu convido para que todos possam fechar os olhos, que possamos imaginar neste instante a figura amiga do Mestre Jesus em nossos lares, nos envolvendo com todo o seu amor, com todo o seu magnetismo curador. Que o amor de Jesus possa tocar profundamente em nossos corações, nos trazendo paz, o consolo e a força para podermos persistir no caminho do bem e do amor. Rogamos ao Mestre Jesus que em sua inspiração divina possa estar conosco para que possamos compreender corretamente o seu ensinamento. Fique conosco, Mestre Jesus, nos auxiliando, nos intuindo, iluminando e protegendo os nossos lares, levando a sua luz e a sua paz ao Centro Espírita Casa do Caminho, esta casa que nos acolhe e que nos auxilia, que nos ajuda. Que o Senhor, Deus nosso Pai, nos permita iniciar a reflexão desta noite. Que assim seja. Hoje o nosso tema é um tema do Evangelho. Conhece-se a árvore pelo fruto. Então nós vamos buscar lá em Lucas, capítulo 6, do versículo 43 ao 45, em que Jesus fala: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que o coração está cheio. Em particular, eu tenho uma admiração muito grande por esta parte do Evangelho, porque, na verdade, é um ensinamento muito profundo que Jesus nos traz, de uma reflexão, acredito que buscando em nós mesmos a nossa reforma íntima. Principalmente quando ele diz que a boca fala do que está cheio o coração. Eu gosto muito dessa observação evangélica, porque é o sentimento que carregamos em nosso coração que vai nos dizer quem somos, quem nós somos, que árvore nós somos. Então, para que a gente possa começar a compreender um pouco melhor, vamos trazer algumas conceituações do título. Conhecer, o que é conhecer, né? Porque conhece-se a árvore pelo fruto. Nos dicionários, conhecer é definido como perceber e incorporar à memória, né? Incorporar algo, ficar sabendo, saber de algo, tomar ou ter consciência de. Então, nós vamos ter consciência de alguma coisa. E também pode ser aquela expressão de ser apresentada a alguém, né? Conheci fulano ou ciclano, né? Conhecer. Mas, de qualquer forma, conhecer é fazer conhecimento, ter conhecimento. Algo que não se sabia e, de repente, começamos a ter o conhecimento. E apesar de que todos nós já sabemos, árvore
é um vegetal lenhoso de porte muito variável, né? Que tem o caule de diversos tipos, troncos também variáveis, ramificações. E nós sabemos que aqui nós temos árvores que produzem frutos e árvores que não produzem frutos. Então, a árvore vai produzir fruto de acordo com a sua espécie e a sua qualidade. E o fruto é um produto da maturação das flores, né? Da maturação do ovário das flores. Geralmente, os frutos possuem sementes e nós definimos o fruto também, no popular, como fruta, fruto de uma árvore. Mas, apesar dessa conceituação geral do dicionário, vamos buscar a essência das palavras do Mestre Jesus. Jesus, quando disse conhece-se a árvore pelo fruto, trazia ali um exemplo prático para que as pessoas pudessem compreender do que ele falava, associar, aproximar ali as pessoas da época com o conhecimento. Só que a moral dessa fala de Jesus, do seu ensinamento, é evangélica, é íntima, é para tocar os corações de cada um de nós. Então, a imagem da árvore posta aqui por Jesus é como se fôssemos nós, cada um de nós, a árvore. Eu sou a árvore, cada um de vocês é uma árvore. Então, a árvore está representando a nós mesmos, a nossa produção, os frutos. É a nossa produção, são os nossos atos. É aquilo que eu sou, é aquilo que cada um de nós somos. Árvores, e também temos os frutos segundo as nossas ações, segundo os nossos sentimentos. E agora eu quero trazer algumas reflexões. Eu vou fazer alguns questionamentos. Não é necessário que ninguém responda aqui ao vivo, né? Mas que responda para si mesmo, interiormente. É uma reflexão íntima, cada um vai fazer consigo. Que árvore eu sou? Eu sou uma boa árvore ou uma árvore má? Como eu me considero neste exato momento? E aí, continuando essa autorreflexão, eu me considerando uma árvore boa, as minhas ações, elas são corretas para o próximo? Ou as minhas ações, elas visam apenas os meus interesses pessoais? Como estão as minhas ações? Quando eu penso no Evangelho, o Evangelho é algo que eu professo só nas minhas palavras ou é vivência nas minhas ações? Eu falo do Evangelho de Jesus e não vivo? Ou eu falo e vivo, ou eu falo pouco e vivo o Evangelho? Como me comporto na sociedade? No meio social que frequento? Eu sou aquela pessoa que faz a diferença para aqueles que estão no caminho comigo? Ou eu sou simplesmente mais um na multidão, como qualquer outro? E algo muito atual. Redes sociais. Eu uso as redes sociais? Com que finalidade? O que eu posto nas redes sociais? Porque muitas vezes nós não refletimos sobre isso, sobre as nossas postagens, sobre a nossa postura nas redes sociais. Mas as minhas postagens, elas vão causar quais sentimentos nos outros? Eu vou levar consolo, eu vou levar tristeza, como eu estou atingindo o outro com aquilo que eu escrevo, com aquilo que eu falo. Depois de refletir tudo isso, vamos retomar lá na primeira questão da nossa reflexão. Que árvore eu sou? Porque de início, eu poderia ter respondido, eu sou uma boa árvore.
árvore, os meus frutos são bons. Mas à medida que eu vou fazendo essa autorreflexão, essa autoanálise, eu posso começar a perceber que eu tenho muito a melhorar. E aí eu vou trazer para vocês uma mensagem de Emmanuel que fala justamente dos frutos. A mensagem é pelos frutos e está no livro Fonte Viva, capítulo 7. E Emmanuel, na sua belíssima escrita, começa: nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela antiguidade do tronco e nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou sem perfume, nem pelo aroma atraente, nem pelo odor repulsivo. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também o nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de paisagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. E ele finaliza: pelos frutos os conhecereis, disse o mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Essa mensagem de Emmanuel esclarece muito esse ponto do Evangelho: conhecereis a árvore pelos frutos, porque Emmanuel deixou muito claro: não são pelas aparências que daremos bons frutos. Nem sempre na natureza as árvores mais belas, as árvores mais frondosas que enchem os nossos olhos são as árvores que dão os melhores frutos. Isso é certo. Não é pela beleza, pela quantidade de folhas ou ramagens, de galhos, mas é pela qualidade do que produz. E assim somos nós. O fruto bom que nós produzimos não tem a ver com a nossa aparência, não tem a ver com aquilo que nós ostentamos superficialmente, não tem a ver com as máscaras que nós utilizamos no nosso cotidiano, porque infelizmente ainda somos criaturas imperfeitas e muitas vezes no nosso convívio social estamos revestindo roupagens, máscaras para disfarçar quem somos realmente. Muitas vezes podemos pousar de boas pessoas, de bons cidadãos, cristãos, e na verdade por dentro as nossas ações não correspondem às aparências. E aí nós vamos voltar àquele questionamento íntimo: que frutos você tem produzido em seu viver? Que frutos eu estou produzindo? Mas, sobretudo, o que significa produzir frutos? O que é essa produção de frutos, na verdade? Eu tenho que saber o que é, o que significa, para saber qual é o tipo de fruto que eu estou produzindo. Porque se eu não saber o que é produzir, como é que eu vou saber o que eu estou fazendo? Então, no geral, quando nós falamos em fruto,
é visto por nós como um alimento. Só que nós sabemos, o conhecimento que nós temos é que nós temos também frutos que não servem para o consumo, que não são alimentos. Tem os frutos venenosos, que não vão servir para sustentar vidas. Nós não podemos fazer o uso de todos os frutos que a natureza nos oferta. Isso nós sabemos, um conhecimento construído no decorrer das eras da humanidade. E aí está a diferenciação de dar frutos bons e frutos maus. O bom fruto, ele vai servir, ele tem utilidade, mas o mau fruto, ele não tem utilidade. Então, para essa reflexão que estamos fazendo agora, nós precisamos definir o fruto que queremos produzir. O que nós produzimos até agora, até esse instante, se não foi o ideal, nós temos a oportunidade de reformular os nossos conceitos, idealizar a pessoa que queremos ser e começarmos a trabalhar em favor disso. E aí eu vou me perguntar, cada um vai se perguntar, esse fruto que eu vou produzir agora na minha vida através das minhas ações, ou seja, as ações que eu vou realizar daqui para frente, serão ações que alimentarão o outro ou serão ações que vão envenenar o meu irmão, que vai prejudicar o caminho do meu irmão? Qual é o fruto que eu vou produzir? E produzir um bom fruto é criar alimento para os outros. Quando nós decidimos criar bons frutos, começamos a alimentar almas. Olha que importante produzir bons frutos, alimentar almas, porque as nossas ações servirão de modelo de consolo para o outro. E mesmo que seja o alimento material que nós vamos levar alguém para saciar um irmão de jornada numa provação mais rude do que a nossa, é alimentar o corpo e dar oportunidade para, depois da nutrição do corpo, alimentarmos também as almas daqueles que estão sofrendo mais do que nós. Então, de todas as formas que nós pudermos imaginar na produção de um fruto, nós temos que pensar nele como um alimento principalmente para a alma, para a nossa e para aquele que vai se servir das nossas boas ações. Bons frutos, eles marcam os caminhos com legados do bem, de acordo com a moral de Jesus. É o mesmo que construir os tesouros que as traças e o tempo não consomem. É aí que nós vamos na parte que Jesus fala do evangelho, desse tesouro que mora. Nosso coração é onde nós vamos estar. O tesouro que nós estamos construindo agora, ele vai ser deteriorado com o tempo? Ou ele vai ser eterno? Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, no capítulo 28, ela diz que é somente através dos atos, que revelam os valores morais de cada criatura. Então, são nossas ações que vão demonstrar qual é a nossa moral, quais são os nossos valores. E Joana de Ângeles continua dizendo que se pode avaliar a mensagem de que alguém se faz portador e verdadeira. Nós temos condições de avaliar a mensagem. Ninguém há que, dominado pela sombra falsa, desvelar os significados profundos. Ninguém que está ali dominado por a sombra falsa vai desvelar significados profundos. O que isso quer dizer? Que todos aqueles que são enganadores, que estão nas suas más ações, não vão conseguir
passar para o outro os valores morais, segundo o Evangelho, segundo os ensinamentos do Cristo. Não tem como. A pessoa tem que estar identificada com a fonte do bem, plenamente com a fonte do bem. E quando nós estamos dispostos a cooperar na seara do Cristo, não significa que nós vamos ser mártires do mundo, que vamos ser reconhecidos nos 4 cantos do mundo, como se diz. Não. Para dar bom fruto, para trabalhar em prol de toda a humanidade, não precisamos nem sequer ser conhecidos por outras pessoas de uma forma mais ampla. Não precisamos estar presentes nas mídias, de forma alguma. As nossas ações estão nos acontecimentos cotidianos. As missões de enobrecimento da árvore, para que ela produza bons frutos, está na simplicidade do cotidiano. Observemos a maternidade e a paternidade. Os pais, eles, de acordo com a dedicação que colocam na responsabilidade da orientação dos seus filhos, eles vão produzir frutos, doces ou amargos. Mas é ali, na vida cotidiana, que vai frutificar algo. Então, quando o Senhor perguntar o que fizeste do filho que te confiei, o que é que vamos dizer? O que é que teremos a dizer? Os bons pais sempre vão conduzir os filhos para os bons caminhos. E a colheita vai chegar. Mesmo que não seja tão próxima quanto muitos pais que se dedicam, não conseguem ali a tempo de poder enxergar na mesma existência, mas virá. Nem que seja numa existência precedente, numa que virá depois. Porque está plantando a semente do bem, do amor no coração dos filhos. Mas, da mesma forma que serão recompensados pelas boas sementes que plantar no coração dos filhos, também será cobrado pela falta de orientação correta. Então, é uma escolha no cotidiano da paternidade e da maternidade. No cotidiano também, nós podemos gerar bons frutos ou não através do conhecimento. Dividir o conhecimento, tudo aquilo que nós sabemos, pode fazer diferença para o outro. Gente, não existe, eu costumo dizer e repito quantas vezes for necessária, não existe alguém neste mundo que é destituído de algo para ensinar. Todos nós temos algo de nós para ofertar, temos um conhecimento, temos um talento. Todos nós. Os dons divinos, como na parábola dos talentos, né, que foi distribuído, foi espalhado para todas as criaturas. Não importa quem, as condições sociais, as condições que se apresentam na existência, todos temos algo para dividir. Temos algo que podemos ofertar em conhecimento para o outro. Ninguém é destituído de sabedoria. Porque a sabedoria não é só o conhecimento instrucional do mundo, é a vida cotidiana. É o amor que nós ofertamos no dia a dia. E nenhum conhecimento deve ser retido. Nenhum. Sob nenhum pretexto. Os nossos conhecimentos não devem ser utilizados para competições descabidas, para nos fazer melhor do que o outro. Nós não devemos pensar, eu não vou compartilhar algo que eu aprendi porque eu quero ser melhor. Então, se eu ensinar, eu não vou ser melhor, né? Vai ter alguém para competir comigo. Não é isso que devemos pensar em relação aos dons que já recebemos. Porque o melhor, o vitorioso, não é o que se fecha para ganhar disputas. Não. É aquele que divide para multiplicar. O melhor é aquele que sabe dividir. E Jesus nos ensinou isso em toda a sua trajetória. Jesus, o guia, o modelo da humanidade,
nenhum maior do que ele. Ele nos ensinou que tudo é melhor quando trazemos os irmãos perdidos para junto de nós. Ele acolheu os deserdados da sorte, ele amou, deu novos horizontes, compartilhou. Jesus não recusou ajudar ninguém. E a todos que o procurou, ele ajudou como pôde. Como pôde, ele observou a necessidade de cada criatura e compartilhou do seu amor, do seu dom divino. E aqui, hoje, o maior recurso que nós temos para poder auxiliar os nossos irmãos são os nossos exemplos de boa conduta. Os nossos bons frutos na força do exemplo de vivência. Nós temos as palavras, mas palavras, elas voam ao vento. Uma palavra pode jamais chegar e tocar ao coração do outro. Às vezes, o outro nem vai registrar as palavras que dissemos, por mais belas que sejam, por mais eruditas. Por melhor que seja o nosso discurso, ele pode simplesmente desaparecer. Mas tenhamos certeza que o exemplo marca. As referências no bem são um norte para as criaturas perdidas e é através do nosso exemplo que nós vamos conseguir tocar o outro para o caminho do bem. E é através do nosso exemplo que diz quem nós somos, porque o nosso exemplo é o quê? São as nossas ações. O que eu estou fazendo? Como eu estou me comportando? Então, a conduta reta, acertada no bem proceder, por vezes pode até não parecer acertada aos olhos do mundo, porque muitos são criticados por fazer o que é certo, por ser honesto. Mas existem até casos que nós encontramos que o bom proceder do outro incomoda, né? Alguém que está ali no caminho correto, que age de acordo com a moral, como Cristo nos ensinou, incomoda os outros que não estão prontos para se reformarem, para caminhar no caminho do bem. E muitos querem utilizar isso como desculpa. Ah, mas só eu estou fazendo certo. Então eu não vou mais continuar, eu não vou mais passar e dar bom dia para todo mundo, não, porque ninguém me responde. Isso não é motivo para não fazer. Cada um que escolheu trilhar o caminho seguindo os ensinamentos do Cristo deve perseverar com Cristo. E é essa a força que nos move. Se nós formos lembrar a trajetória do apóstolo Paulo, como sofreu depois que mudou a sua forma de pensar, porque ele tinha também os resgates para fazer das suas ações quando perseguia os cristãos. Mas ele não desanimou. Foi expulso das cidades, foi pedrejado, foi preso. Em momento algum, ele desanimou. Em momento algum, ele fraquejou na missão que ele escolheu. Porque ele sabia que o exemplo dele seria muito mais importante do que qualquer outra coisa que ele pudesse fazer. Então, esse fruto bom deve estar à disposição de todos. Quando nós resolvemos perseverar com Cristo, devemos deixar o nosso exemplo à vista de todos os que nos cercam. Como se fôssemos árvores, o nosso bom fruto deve estar nos galhos mais acessíveis. Deve ser visto. Porque no momento certo, alguém pode ter a necessidade de apreciar o bom fruto, pode ter a necessidade desse consolo, vendo o nosso exemplo, o nosso esforço no bem. Então, quando nós fizermos essa nossa autoavaliação, porque hoje a intenção é essa, é autoavaliar as nossas consciências para descobrir quais são as nossas ações. Estamos em busca de saber, de conhecer que árvore somos. Qual árvore eu sou?
E eu não trouxe assim uma história propriamente dita, mas eu trouxe mais uma reflexão de ações que nós realizamos no cotidiano e muitas vezes nem percebemos que não são as adequadas. Muitas vezes estamos nos considerando como boas árvores porque tentamos produzir bons frutos, não digo que não nos esforçamos, mas na verdade estamos fracassando demais, porque na verdade eu não estou auxiliando. Porque muitas vezes eu estou ali, me considero uma boa árvore, uma boa pessoa, eu produzo bons frutos, sou excelente, porque eu estou tentando ajudar todo mundo, mas na verdade eu estou fracassando. Porque eu não estou auxiliando, eu não faço favores aos que estão comigo mais próximo. Às vezes eu sou sorridente para um estranho lá de fora e aqueles que estão dentro da minha casa não sabem da minha simpatia. Isso é produzir bons frutos? Não há frutos bons em sorrisos falsos. Se eu bajulo chefes e autoridades, enquanto eu não enxergo os mais simples que me cercam. Às vezes nós nos comportamos como os hipócritas. Chegamos com sorrisos, com palavras bonitas, mas só quando há o nosso interesse em agradar alguém. Quando lidamos com pessoas que por algum motivo possam estar numa situação socialmente abaixo da nossa, nós fazemos de conta que elas nem existem. Isso não é produzir bons frutos. E algo que eu costumo sempre citar, que é comum na maioria das residências. Costumamos, às vezes, separar o melhor que temos na nossa casa para os visitantes. Separamos a melhor louça, todo o que eu tenho mais de luxuoso, o alimento, se eu sei que eu vou receber alguém, eu faço algo mais extraordinário, mais especial para a visita. Mas é só para aparecer. Porque no dia a dia, às vezes como responsável do lar, eu não ofereço o melhor que eu posso para aqueles que estão dentro da minha casa. Eu não ofereço o melhor alimento que eu posso por avareza, por egoísmo. Eu não dedico ali o melhor copo para aquele que convive comigo a todos os dias. Oferecer a ele uma xícara quebrada. Mas quando vem alguém de fora para manter as aparências, eu faço o melhor. E aí a gente volta lá para aquela mensagem de Emmanuel. Não são, gente, pelas aparências. É pelo que eu vivo no meu cotidiano. Eu não estou dizendo aqui que todo dia nós temos que fazer um banquete com várias refeições diferentes. Não. Não devemos nos preocupar com luxo dentro de casa. A comparação aqui é com o que eu estou fazendo. Eu estou vivendo de aparências e estou deixando de estar presente para aqueles que estão comigo, para viver de aparência para fora. Isso é uma reflexão muito importante que cada um devemos fazer. Porque eu fracasso em ser uma boa árvore quando o amor que eu oferto à minha família é apenas uma foto com sorriso numa rede social. E aí é que eu estou voltando a tocar nas redes sociais, porque é muito grave essa questão na atualidade. Em casa, eu não olho no olho de quem está do meu lado. A pessoa me pede um copo de água e eu recuso a levar. Não posso. Mas para viver de aparência, eu arrumo toda a minha família, posto uma foto, tiro uma foto linda, maravilhosa, com todo mundo sorrindo, posto na rede social, amo minha família. Depois que eu posto a foto, eu nem sei quem são as pessoas que convivem comigo, porque eu não me importo em conversar, em oferecer o melhor de mim. Então, quando nós estamos falando do bom e do mau fruto, está nas nossas ações do cotidiano.
Gente, a família é o lar, é o primeiro recurso que Deus nos deu para o nosso aperfeiçoamento. Se nós não conseguimos tirar o melhor de nós para o nosso núcleo mais íntimo, não adianta viver de aparências lá fora, porque Deus conhece a essência de cada uma das suas criaturas, de cada um de nós. Então, quando nós estamos falando da árvore, de produzir bons frutos, é um trabalho da alma que ama. Produzir bons frutos é um trabalho da alma que ama. É involuntário. Nós não escolhemos a quem. Eu vou fazer o bem para fulano, mas não vou fazer para ciclano. Não. Porque ninguém pode ter bondade em si se não aprendeu a amar. Sem amor no coração. É imprescindível que a árvore produza bons frutos se ela aprendeu a amar. Sem amor, nenhuma árvore irá frutificar com frutos que alimentam a alma dos outros. E que alegria é para aqueles de nós que, quando deixamos a existência, ou no final da existência, já lá no final dos anos que temos na existência terrena, que nós olhamos para trás todas as nossas ações e podemos perceber que deixamos frutos bons, que auxiliamos os que estavam ao nosso lado. Descobrir que a nossa vida foi útil, que nós não vivemos apenas mecanicamente da sobrevivência, trabalha, come, dorme e vive essa vida mecânica, mas que a nossa existência teve um proveito útil para o outro, é reconfortante. Essa é a boa árvore. É a nossa vida das ações, né? As ações que realizamos durante a vida. É o que nós temos que fazer, começar a produzir bons frutos. O legado que nós temos para deixar no mundo é o legado de amor. Esse é o que importa. E hoje nós falamos muito de fruto, né? Ficou muito fruto, árvore, frutos, frutos bons, frutos maus. Mas as árvores que somos nós, vão produzir de acordo com a qualidade. Nós devemos ter em mente que o fruto é resultado de um plantio. É da frutificação da semente. A semente que nós plantamos vai germinar, vai produzir, vai nascer a árvore e que vai produzir o fruto. O fruto é resultado do plantio. André Luiz tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz: somos arquitetos do nosso próprio destino. Somos nós que fazemos as nossas escolhas, que fazemos o nosso destino. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos a liberdade de plantar a semente que quisermos. Podemos plantar a semente que quisermos. Entretanto, saibamos que a nossa colheita é obrigatória. Obrigatória. E ninguém neste mundo vai colher morangos doces de um limoeiro. Não existe essa possibilidade. A semente do bem e do mal, elas estão assim, em nossas mãos. Ambas estão em nossas mãos. Só que nós podemos escolher qual é que nós vamos plantar. Qual que nós vamos cultivar. Qual é? Porque nós temos certezas que conforme o plantio irá nascer. E algumas das sementes que nós plantarmos, elas vão resultar numa germinação mais rápida. Outras vão ser mais lentas. Mas, invariavelmente, todas as sementes que nós plantarmos irão germinar e irão produzir frutos. Frutos segundo a sua qualidade. Quais são os frutos que vamos colher amanhã? Bons ou não? São chegados os tempos de colher intensamente todos os frutos que germinam no decorrer de nossas existências, das existências anteriores e dessa existência. Todos os frutos. Estamos aqui na última hora.
o tempo urge e está cobrando a nossa colheita. A colheita dessa existência também, não vamos esquecer. E aí, agora, nós vamos colher o bem ou o mal que nós plantamos. Só que Deus é um Pai amoroso. E por mais que nosso plantio não tenha sido melhor anteriormente, nós temos a oportunidade de recomeçar. E o recomeçar não é amanhã, é agora. É hoje, porque Deus, como Pai de amor e misericórdia, espera que cada um de nós, filhos teus, comece a plantação no bem. Para que a gente possa frutificar a semente do bem na terra renovada, na regeneração. Porque o coração do homem pede essa renovação para o bem. E o barco terreno em que nos encontramos neste momento espera que cada um de nós seja uma árvore do bem. E como ensinou o Mestre Divino, a cada um será dado segundo as suas obras. Que possamos produzir, a partir de agora, os bons frutos que sonhamos oferecer aos que amamos. Muito obrigada pela atenção de vocês. Agora, um dos participantes fará a oração de encerramento. Então, meus irmãos, vamos nesse momento sentarmos confortavelmente, fazer uma respiração gostosa que possa trazer aos nossos pulmões um ar saudável, com essa palestra que foi maravilhosa, nos refrigerando a alma, nos trazendo o conforto, as orientações, e sabendo que somos instrumentos do Cristo para levar sempre àquele necessitado aquela boa ação involuntária que já estamos preparados para executá-la. Nós te agradecemos, Mestre, por mais essa oportunidade e te pedimos, Senhor, por aqueles que se encontram em hospitais, em presídios, em leprosários. Te pedimos também, Senhor, por aqueles que estão atentando contra a própria vida, que possa desistir neste momento, Pai. Aquela que está tentando, pensando em abortar, que possa desistir dessa ideia, porque aquele ser é tão importante quanto ela e quanto todos nós, para o desenvolvimento e para as responsabilidades para com o mundo. E que aquele que está desencarnando nesse momento possa ser recebido de braços abertos no mundo espiritual, conforme as suas necessidades. Te agradecemos, Mestre, por tantas coisas maravilhosas que tens feito por nós nesses dias, Senhor, nos aconselhando, nos carregando no colo nesse período tão difícil. E em teu nome, Mestre Jesus, e em nome da espiritualidade, e em cima de tudo, em nome de Deus, nós te pedimos a permissão para encerrar nossos trabalhos da noite, dando graças a Deus. E agradecemos por você ter assistido esta palestra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.